Todos, vamos começar o culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Curvem suas cabeças em oração, em arrependimento, confessando pecados, para que a gente possa cultuar ao Senhor de todo o coração, com toda a sinceridade. Querido Pai Todo-Poderoso, chegamos à Tua presença nesta noite, nesse local reservado para adoração ao Senhor, para a pregação do verdadeiro Evangelho. E, Pai, primeiramente queremos pedir ao Senhor que nos perdoe, Pai, porque temos falhado, temos transgredido os Teus mandamentos. O Teu povo, ó Deus, não tem andado como o Senhor gostaria que andasse. E nós somos gratos porque o Senhor nos perdoa. E agora pedimos para o Senhor aceitar esse culto, Pai, que estamos aqui para celebrar. E que possamos, Pai, celebrar com humildade, com os corações contritos e compungidos e com sinceridade. Pedimos, Senhor, pelos irmãos que ainda não chegaram, para que o Senhor os traga em segurança. Esteja, Senhor, abençoando o Teu trabalho, a Tua obra, e pedimos que o Evangelho da Salvação, nesta noite, venha a atingir os corações das pessoas, mediante o Espírito Santo, usando a Tua palavra e convertendo corações a Ti, como também ajudando a nós, que já somos crentes em Jesus Cristo, a andarmos nos Teus caminhos e a fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O irmão Sebastião vai fazer a leitura da Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 11 a 16, e depois o Floriano vai chegar para cantar o coro 232. Esse texto é um apelo de Paulo a Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito, único, soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amados, nós vamos agora, mais uma vez, orar, e peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Timóteo 6, 11 a 16. Esse texto aqui vocês mantenham com a Bíblia aberta, e os outros versículos que eu vou passar aqui, os irmãos estarão passando, mas hoje eu vou contar com a ajuda deles, porque travou aqui o problema do computador. Opa, deu certo agora. Eu vou tentar fazer assim mesmo. Então, todos com as Bíblias abertas, o irmão Sebastião já fez a leitura, em 1 Timóteo 6, 11 a 16, então vamos orar. Santíssimo Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos debruçados sobre a Tua Palavra para meditar na mesma. Senhor,
Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu já a Tua palavra, aquilo que nós precisamos para morar contigo, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus, e o Senhor mostra o caminho, que é através da Tua palavra, onde o Senhor ordena as pessoas, dizendo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E é nas Escrituras que nós encontramos o endereço do céu, onde o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó Pai, pedimos que o Senhor opere, através do Teu Espírito, mediante a Tua palavra, levando cada pessoa aqui, a começar por mim, ao arrependimento, ao reconhecimento, Senhor, dos nossos pecados, e que o Senhor promova mudança no coração de cada um de nós. E pedimos, Senhor, para o Senhor trazer salvação a pessoas aqui nesta noite, mediante a fé em Cristo Jesus. Que o Senhor opere no coração de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque estamos aqui na Tua presença. Ajuda-nos, Pai, a celebrar um culto com sinceridade a Ti, com todo respeito, com todo amor, porque estamos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema que nós vamos meditar é: Tu, porém, ó homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós estudamos na semana passada, no domingo pela manhã, onde nós observamos sobre o procedimento que Deus exigia de seus servos, os escravos naquele tempo, quando trabalhavam com patrões descrentes e com patrões crentes. Deus exigia, aconselhava a serem diligentes no trabalho, a fim de darem um bom testemunho para o patrão descrente, para que o patrão descrente pudesse ver Cristo na vida do servo, como também trabalhando com o patrão crente. Ele disse que era para trabalhar ainda mais, porque ali seria um bom testemunho, tanto o patrão trabalhando ali com o servo fiel, como também o servo fazendo a vontade de Deus, era um grande testemunho para outras pessoas. Esses ensinamentos, irmãos, não ficou restrito somente para aqueles amados daqueles dias, mas também é para os nossos dias, onde o crente em Jesus Cristo ele precisa honrar o nome do Senhor no trabalho, que seja um patrão bom, que seja um patrão ruim. Ele deve honrar o nome de Deus para que Jesus Cristo seja glorificado e para que a pessoa possa ver Cristo na vida daquele servo, e no dia da visitação, em que o Espírito Santo vier visitar aquela pessoa, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, a pessoa creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se convertendo, arrependendo de seus pecados e tornar um salvo, um seguidor de Cristo Jesus. Outra coisa que nós meditamos no domingo passado pela manhã foi sobre as características dos falsos mestres. Nós observamos que eles ensinavam doutrinas falsas, eles desprezavam as palavras do Senhor Jesus Cristo, que eram também pessoas altamente orgulhosas e que amavam dinheiro. Depois nós estudamos sobre alguns ensinos em relação à avareza, em relação ao amor ao dinheiro, algo que nós, como crentes em Cristo Jesus, não devemos seguir, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É através do dinheiro, o amor ao dinheiro, que acontecem muitos assassinatos, assaltos, prostituições. Outra coisa que nós observamos, que muitos crentes, com desejo de ficarem ricos, se desviaram da fé. Tiveram muitas dores de cabeça, e uma das dores de cabeça é ver os filhos se desviando dos caminhos de Deus
e indo para o inferno. Por quê? Porque os filhos eles estão de olho no pai, na fidelidade do pai. Isso tem acontecido muito, como nós observamos no texto anterior. E também, às vezes, o crente, com aquele amor, aquele desejo de ficar rico, se envolve em coisas erradas, em coisas que não glorificam a Deus, em coisas que trazem um mau testemunho, e termina a pessoa enfraquecendo e se desviando dos caminhos de Deus. Dando continuidade, irmãos, vamos à frente agora, irmãos. Hoje nós queremos observar o contraste entre Timóteo e os falsos mestres. Vejam aqui em 1 Timóteo 6:11 aí na sua Bíblia, na parte A. Ele diz: tu, porém, ó homem de Deus. Vejam bem, irmãos, esta expressão, tu, porém, ó homem de Deus, que é o tema que nós vamos meditar nesta noite. No parágrafo anterior, que nós estudamos domingo pela manhã, Timóteo deveria alertar o rebanho a respeito dos falsos mestres. Aqui, Paulo usa a expressão tu, porém, se referindo a Timóteo, que deveria ter cuidado de si mesmo e não proceder como aqueles falsos mestres que existiam naqueles dias em que Timóteo estava na cidade de Éfeso. Enquanto os falsos mestres eram homens do mundo, Timóteo precisava agir diferente porque ele era um homem de Deus. Ele era um embaixador de Cristo, um representante de Deus aqui na terra, que tinha a mensagem de reconciliação, trazendo a mensagem de salvação para as pessoas. E não somente Timóteo, nós também precisamos ter esse cuidado, porque a mensagem de reconciliação está conosco, para que o pecador se reconcilie com Deus, porque ele está separado de Deus devido ao pecado. Dando continuidade, meus irmãos, essa designação especial de homem de Deus foi atribuída no Velho Testamento somente a profetas. Nós vemos vários profetas que são chamados homens de Deus. Vamos a alguns exemplos. Primeiramente, irmãos, veja Deuteronômio 33, verso 1. Diz: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Vejam bem, Moisés, o homem que conduziu o povo de Israel com destino à terra de Canaã, a terra prometida, ele é chamado aqui de homem de Deus. Moisés foi um profeta também, porque ele profetizou a respeito de Cristo Jesus. Ele disse que viria um profeta semelhante a ele, e era para dar ouvidos a este profeta. Vamos mais adiante, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, diz: porém, ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Aqui os irmãos sabem que era Saul, que antes de ser rei em Israel, ele estava procurando as jumentas do seu pai. Quando chegou na cidade onde estava Samuel, ele disse para o seu amigo: aqui nessa cidade existe um homem de Deus, se referindo a Samuel. Vejam, Samuel, aquele profeta que foi o último dos juízes, dos dias dos juízes em Israel, ele era um homem de Deus. Mais adiante, meus irmãos, 1 Reis 17:18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Elias aqui é chamado de homem de Deus. Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Isso aconteceu, irmãos, na cidade de Sarepta, quando Elias estava na casa de uma viúva. E vejam aqui, aquela viúva de Sarepta, quando seu filho morreu, ela queixou-se de Elias, chamando ele de homem de Deus.
Vamos mais adiante e observar Neemias 12, 24. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesuas, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Então, Davi, o que foi um grande rei em Israel, ele foi chamado aqui de homem de Deus. E quando nós chegamos no Novo Testamento, é dito no livro de Atos que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Um homem falho, um homem que pecava, mas um homem misericordioso. Um homem que se arrependia, um homem que reconhecia os seus erros e voltava-se para Deus. Um homem que não guardava rancor daquelas pessoas que faziam mal. Continuando, meus irmãos, devido ao comportamento exemplar, Eliseu era visto como homem de Deus. Aqui em 1 Reis 4:8, ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Irmãos, o testemunho aqui voltando, irmãos, o testemunho aqui de Eliseu era um comportamento tão exemplar que ele, ao se hospedar ali na casa daquela mulher, ela disse para seu marido que aquele homem era um homem de Deus, devido ao quê? O seu comportamento, a sua piedade, o seu zelo pelas coisas de Deus. Agora, meus irmãos, indo adiante, vamos fazer uma reflexão sobre nós, sobre eu, sobre você. E nós? As pessoas nos veem como homens de Deus? Será que nós que somos homens aqui, pessoas casadas, as pessoas estão nos vendo como homens de Deus? E os rapazes aqui da igreja? Você que é rapaz, você que é jovem, as pessoas estão vendo você no seu trabalho, na escola, como rapazes de Deus? As irmãs aqui, as mulheres, são vistas como mulheres de Deus? E você, moça, crente em Jesus Cristo, você está sendo vista no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, na escola, como moças de Deus? Crianças também, eu sei que tem crianças aqui. Na escola você é vista como uma criança temente a Deus? Então, essa é a reflexão que todos nós precisamos fazer para ver se realmente Deus está nos vendo como homens, como mulheres de Deus. Continuando, meus queridos e amados irmãos, Paulo aconselha Timóteo a continuar andando como homem de Deus. E ele usou aqui 3 verbos para admoestar Timóteo. Quais são esses verbos? Fugir, seguir e combater. Esses 3 verbos são altamente importantes para nós, como crentes em Jesus Cristo, se nós quisermos ser pessoas de Deus, homens de Deus. Em primeiro lugar, indo adiante, Paulo usa o verbo fugir. Vejam bem aí, na sua Bíblia, em 1 Timóteo 6:11, parte B. Eu vou começar do início. Diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quais são essas coisas que Timóteo deveria fugir? O verbo fugir, usado aqui nesse texto, se refere ao ato de Timóteo de se separar do pecado, que era separar-se dos pecados dos falsos mestres, do orgulho, do amor ao dinheiro, das falsas doutrinas que eles defendiam, do desprezo que os falsos mestres tinham à palavra de Deus. Irmãos, fugir do pecado é um ato de sabedoria da parte do crente, quando o crente foge do pecado. Por exemplo, José fugiu da mulher de Potifar para não cair em tentação,
para não praticar imoralidade. Vejam aí em Gênesis 39, verso 12. Olha o que diz aqui. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para casa. Irmãos, como vocês conhecem a história, quando aquela mulher atacou esse servo de Deus, José, e vejam que José estava lá no Egito, longe de outros crentes, mas o temor dele era a Deus, não era um temor aos crentes. E ele fugiu. Mas a mulher pegou a sua roupa e ela acusou ele de assédio. E ouviram somente ela. Ele foi preso injustamente naquele momento, irmãos. Mas ele não pecou contra Deus. Vejam, ele foi incriminado por assédio. Ouviram somente ela. Assim como hoje, diz que vale apenas a palavra da pessoa. E às vezes a pessoa tem ódio de alguém e arma para cima daquele que está sendo acusado de assédio. A gente pode ver que nada é novo debaixo do sol. Naquele tempo já existia esse tipo de coisa. Fugir do pecado é um mandamento de Deus para todos nós. Vocês estão vendo aí 1 Timóteo 6:18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Meus irmãos, eu já vi muitas pessoas que se envolveram nessas práticas e tiveram sérios problemas emocionais. Pessoas que eram crentes no Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus diz, fugir da impureza, irmãos. Meus amados irmãos, vocês sabem muito bem que a palavra de Deus nos diz que é para você resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando o assunto é fugir da impureza, Deus manda fugir. Por quê? Porque Deus sabe que se a pessoa ficar, ela vai cair. Ela vai cair no pecado. Por isso que é para fugir. Dando continuidade, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos nos espelhar em Jó. Em Jó 1:1 diz: havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Que belo exemplo de um crente que tem o temor de Deus, de um crente que é fiel ao Senhor. Jó era um homem reto, um homem íntegro, porque ele era temente a Deus, porque ele se desviava do mal, ele se desviava do pecado. Meus irmãos, vamos fazer uma reflexão mais adiante. Nós vivemos tempos difíceis. Vocês sabem, nós vivemos tempos difíceis, onde o apelo ao pecado está em todo lugar. Nós temos fugido ou não? A gente fica imaginando os homens, o apelo que tem através das roupas sensuais das mulheres, o apelo que é no dia a dia para os homens que saem para trabalhar. Então, meus amados, nós precisamos fugir também do pecado, assim como José fez, assim como Jó, que se desviava do pecado, se desviava do mal. Vamos mais adiante. Em segundo lugar, Paulo usa o verbo seguir. Veja, ele primeiro usou o verbo fugir, que é muito importante para que nós sejamos homens de Deus. Agora, o verbo fugir. 1 Timóteo 6:11, parte C. Olha na sua Bíblia. Ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. São 6 virtudes que Deus manda a gente seguir. Observem bem, irmãos, que Timóteo
ele deveria fugir do amor ao dinheiro, ele deveria fugir do orgulho, ele deveria fugir dos ensinos antibíblicos, e agora ele deveria seguir essas virtudes que são descritas aqui nesse versículo. E nós vamos observar cada uma dessas virtudes que nós precisamos seguir se nós quisermos sermos homens de Deus e mulheres de Deus, rapazes de Deus, moças de Deus. Vamos observar, vamos primeiramente seguir a justiça. Justiça aqui significa integridade pessoal. Se refere à forma justa e íntegra com que tratamos o próximo. Nós crentes, no dia a dia, ficamos desanimados em ver tantas injustiças sendo praticadas nesse país. Então, como há tantas injustiças e nós ficamos tristes, então, como crentes, nós devemos ser diferentes e, sim, praticar a justiça com o nosso próximo. Mais adiante, devemos seguir a piedade. Piedade significa devoção prática. É viver uma vida de comunhão com Deus. É você ter uma vida bem próxima de Deus. É você colocar Deus em primeiro lugar. É você ser uma pessoa de oração, uma pessoa que lê as Escrituras todos os dias. Mais adiante, irmãos, nós devemos seguir a fé, que a fé em Jesus Cristo, que é o único Salvador. Mas essa palavra fé aqui, ela pode ser traduzida para fidelidade. Refere-se a ser digno de confiança. Então, o crente precisa ser fiel. Ele deve ser uma pessoa digna de confiança. Ele não pode ser uma pessoa que compra e não paga. Ele não pode ser aquele tipo de pessoa que faz gato na energia, que faz gato nessas questões de programas de TV, não sei como é que é chamado, e tantas outras coisas. Não pode fazer, porque ele deve seguir a fé, a fidelidade. Adiante, meus irmãos, o crente deve seguir o amor. Amor, nesse verso, se refere ao amor ágape. Amor ágape, que é o amor de Deus. Um tipo de amor que procura dar e não receber. Trata-se do amor a Deus e ao próximo. Se esse amor aqui é o amor de Deus, então nós devemos pedir esse amor, para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E continuando, por último, seguir a mansidão. Mansidão não é fraqueza, irmãos. É poder sob controle. É disposição para a gentileza e humildade. Ah, irmãos, Moisés era um homem muito manso, mas era um homem forte. Era um homem de palavra. Era um homem que não temia nada. Eu acho que eu esqueci daqui de seguir a constância. O irmão voltou aí. Constância está falando de firmeza e resistência diante dos problemas. Da ideia de perseverança, de coragem, mesmo nas adversidades. É o que as pessoas hoje chamam bastante de resiliência. É você ser forte nas adversidades. É você ser forte nas dificuldades. E como é que eu me torno forte nas adversidades? A palavra de Deus, irmãos. Eu tenho que ir para esse livro. Eu tenho que ler, porque a palavra de Deus nos dá alegria. Eu tenho que orar, eu tenho que lançar sobre o Senhor as minhas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E vamos fazer aqui uma reflexão. Meus irmãos, estamos seguindo estas virtudes que nós acabamos de meditar? Será que nós estamos seguindo essas virtudes? A constância, o amor, a mansidão, a fidelidade, né? E essas virtudes são altamente importantes para que nós sejamos conhecidos como homens de Deus, como mulheres de Deus. Em terceiro lugar, queridos irmãos, Paulo usa o verbo combater. Aqui em 1 Timóteo 6:12, olha aí na sua Bíblia. Ele diz: combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas.
Meus irmãos, combate aqui, nesse versículo, o verbo combater, não é lutar como se luta em um campo de batalha. Não, não é isso que ele está falando. Significa você lutar como se luta em uma competição de atletismo, onde você vai fazer o melhor, tentando alcançar o primeiro lugar. Paulo diz aqui que Timóteo, ele deveria correr bem e tomar posse da vida eterna. Essa expressão aqui, que ele deveria combater bem e tomar posse da vida eterna, não significa que ele teria que lutar pela salvação, porque ele já estava de posse dela. A salvação não se perde. Nós não adquirimos a salvação fazendo boas obras e andando, fazendo uma boa obra aqui, outra aqui, para ver se no final a gente tem a vida eterna. Não. A vida eterna você recebe no momento que você crê. No momento, se nesta noite alguém aqui reconhecer que é um pecador perdido, que está condenado ao inferno, e crê que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados, a partir desse momento ele tem a vida eterna. Essa vida eterna já está com ele. Agora, tomar posse da vida eterna aqui tem a ideia de viver na prática a vida eterna que a pessoa já possui. O que é? É o crente frutificar, é o crente desenvolver a sua salvação, é o crente demonstrar no dia a dia, consagrando a sua vida a Deus, vivendo uma vida de santidade. Observe também nesse versículo que Timóteo foi chamado para a vida eterna no momento da sua conversão. Mas o versículo diz que ele tinha feito boa confissão perante muitas testemunhas. Agora, essa expressão, muitas testemunhas. Talvez, irmãos, está se referindo ao dia do seu batismo, porque é no dia do batismo que nós publicamos para as pessoas. Fizemos ali um passo público, nós estamos fazendo diante das pessoas que agora nós somos seguidores de Cristo. Ali nós estamos demonstrando que nós morremos para esse mundo, nós morremos para o pecado quando somos colocados na água, e quando somos retirados, que nós estamos agora vivendo para Deus, vivendo uma nova vida, que nós cremos que Jesus Cristo foi morto e sepultado, mas Ele ressuscitou. Essa ali é uma demonstração pública da nossa fé, que realmente nós somos crentes em Jesus Cristo. E também pode se referir, esse testemunho, perante muitas testemunhas, pode se referir ao testemunho de Paulo diário, porque Paulo foi o maior missionário de todos os tempos, levando a palavra de Deus por vários lugares. Continuando, meus amados irmãos, o bom combate da fé é uma corrida que estamos nela e devemos correr com cuidado para que não sejamos desqualificados. Olha, muito cuidado, irmãos. A nossa vida cristã é comparada com uma corrida. E você sabe como é que o corredor faz. Ele se prepara, ele tem cuidado com a sua alimentação. A roupa é fina, o tênis de uma forma que não pese nada, para que ele tenha um bom desempenho. Ele tem cuidado com o sono, ele se pesa todos os dias. Então, como crentes na corrida espiritual, nós precisamos tomar cuidado também. Por que nós devemos tomar cuidado? Para que a gente não venha a ser desqualificado. Olha o que diz aí em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Vamos observar, acompanhe, irmãos. Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo estava falando isso lá em Corinto, porque existiam os Jogos Olímpicos na cidade de Corinto. Então ele está mostrando aqui, olha, todos correm no estádio, mas somente um leva o prêmio.
Versículo 25, ele diz: todo atleta em tudo se domina. O atleta em tudo se domina, diferente daquele que não é atleta. Existem jogadores de futebol que são atletas, mas aqueles que não se dominam, eles mesmos dizem: eu não era um atleta. Romário mesmo diz. O craque Neto, como as pessoas chamam, também diz isso, que nunca foi um atleta. Por quê? Porque não se dominava, ele engordava, ele bebia, era da noite, não se preparava. Então, o atleta é aquele que em tudo se domina, assim é o crente, ele se domina, ele faz morrer a velha natureza. Aí ele diz, aqueles, ou seja, aqueles atletas, naquela época, para alcançar uma coroa corruptível, que era uma coroa de louros, que logo murchava, se corrompia, se acabava. Agora, quando ele diz para nós aqui, diz, nós, porém, a incorruptível, que é a nossa coroa que vamos receber no céu. Uma coroa que não se corrompe, que não murcha, que não enferruja, que é eterna, para que o crente possa depositar nos pés de Jesus Cristo no dia do arrebatamento, que chegar na presença do Senhor. Continuando, versículo 26 diz, Paulo diz, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Está se referindo àqueles lutadores de boxe, que lutavam, desferindo aqueles golpes no ar. Aquilo tudo passageiro, aquilo não resolve nada. Mas ele diz, eu luto com uma meta. Qual é a meta? Agradar a Deus, glorificar a Deus e receber uma coroa dada pelo Senhor. Deve ser o desejo do crente. Verso 27 diz, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, ou seja, fazendo morrer a velha natureza, para que, tendo pregado a outros, depois de ter pregado em vários lugares, fundado diversas igrejas, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo temia, irmãos, ser desqualificado. Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos ter muito cuidado com a oração. Nós precisamos tomar muito cuidado com a leitura bíblica, com a comunhão com outros irmãos, cultuando a Deus juntos. Eu fico triste com tantas poucas pessoas no culto hoje à noite, de manhã também, porque muitos atletas têm ficado pelo meio do caminho. Quantos e quantos irmãos nossos já ficaram pelo meio do caminho, foram desqualificados, porque não se exercitaram, não lutaram, não correram a corrida cristã como Deus exige. É necessário orarmos uns pelos outros, para que não venhamos tropeçar e ficarmos desqualificados na corrida da fé cristã. Veja aí 1 Pedro 5:8, diz, sede, é uma ordem de Deus, sóbrios, ou seja, tenham autocontrole, e vigilantes, irmãos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu estava conversando com os irmãos aqui que tem esse ministério de louvor, da mídia, dizendo há poucos instantes, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos visados pelo diabo, e o diabo vai nos atacar para que a gente fique desqualificado. E não somente nós que estamos aqui, mas cada um dos irmãos precisa ter esse cuidado para não ser desqualificado. Então, meus irmãos, vamos agora fazer outra reflexão. Como está a sua preparação diária para a corrida cristã? Como é que está a sua preparação diária nessa corrida cristã? Diariamente tem se exercitado espiritualmente, tendo o seu tempo a sós com Deus? Você tem o seu tempo a sós com Deus? Eu sempre falo isso e eu sempre digo, olha, casais, vocês precisam orar juntos. Porque o casal que não ora junto, isso pode vir mais tarde ter problema sério, até mesmo de divórcio. Então nós precisamos ter o nosso tempo a sós com Deus diário e também o tempo com a nossa família. Você que tem criança, ensinar a criança a orar, a ler um versículo e ter aquele tempo devocional todos os dias.
Continuando, meus irmãos, Paulo dá ordens a Timóteo. Aqui em 1 Timóteo 6:13 diz: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Aqui nós temos uma exortação que traz a ideia de uma exortação militar. Aqui o apóstolo Paulo exorta diante de Deus Pai, aquele que preserva a vida e todas as coisas. Por quê? Porque é Deus que nos dá a vida. A respiração e tudo mais, diz no livro de Atos, capítulo 17. É Deus que sustenta todas as coisas. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, fala a respeito disso. Também Paulo exorta Timóteo, irmãos, perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Essa boa confissão que Jesus Cristo fez perante a Pôncio Pilatos, nós encontramos em João 18:34. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vejam, Jesus Cristo perante Pôncio Pilatos, ele falou a verdade. Eu vim para ser rei, eu sou o Messias, eu vim para ser o Redentor, o Restaurador. E todo aquele que ama a verdade deve ouvir a minha voz, que é a sua palavra. Irmãos, o versículo 14 diz, versículo 14 aqui, olhe na sua Bíblia, diz que guardes o mandado imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que está falando da sua vinda. Versículo 15, a qual, ou seja, a manifestação de Jesus, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, para que Timóteo guardasse, ou seja, para que Timóteo obedecesse a esse mandamento, ele teria que manter um testemunho sem mácula, um testemunho irrepreensível, até a manifestação de Jesus Cristo, que é a sua volta. A volta de Jesus Cristo nós não sabemos quando será. Será na época determinada pelo soberano Deus Todo-Poderoso. Então, nós devemos viver hoje como se Cristo viesse amanhã. Por quê? Nós estamos aguardando. Quem sabe a época, o dia certo é o nosso Deus. Continuando, irmãos, assim como Timóteo, nós temos que aguardar a volta de Jesus, dando um bom testemunho. Aqui em 1 João 2 e 3 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Você se torna filho de Deus quando crê em Jesus Cristo. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus Cristo vier nas nuvens para nos buscar, e pode ser hoje à noite ainda, irmãos, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós iremos ter um corpo diferente, um corpo transformado. Nossos irmãos em Cristo que partiram irão ressuscitar com corpos jovens para sempre. Versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Talvez você tenha dúvida, será que eu vou ver Jesus? É na hora que você chegar lá. Amado irmão, se você tem essa esperança, se você tem essa certeza que vai subir com Cristo, então viva uma vida de pureza, assim como Jesus é puro. Indo adiante, 1 João 2:28 diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus vier, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos, quantas pessoas vão ficar envergonhadas na vinda de Jesus, porque não honraram a Deus, não glorificaram a Deus, tiveram um testemunho apagado.
não tiveram cuidado com seu testemunho, irão se envergonhar diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. No versículo 16 ainda adiante, Paulo mostra que Deus aqui, irmãos, não está sujeito à morte, como o homem está. E veja o que diz o versículo, está aqui hoje, esse aqui eu coloquei. O único que possui imortalidade, falando de Deus, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. Meus irmãos, esta palavra aqui, imortalidade, significa aquele que não está sujeito à morte. E somente Deus não está sujeito à morte. Todos nós aqui estamos sujeitos à morte. Então, continuando aí, como o ser humano está sujeito à morte, um dia terá que prestar contas diante de Deus. Nosso Deus é imortal, mas nós estamos diante da morte. Nós estamos sujeitos à morte. E um dia cada pessoa terá que comparecer perante Deus. Olha o que diz aí em Eclesiastes 2:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Vai ser tudo declarado diante do Senhor. Vamos mais à frente e observar Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Não vai escapar nada, nenhuma palavra, irmãos. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. As pessoas que confessam com sua boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será justificada. A Bíblia diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas também pelas palavras será condenada quando a pessoa diz, não, eu não quero Cristo, eu não quero, eu prefiro continuar seguindo um sistema religioso, eu quero continuar seguindo a religião dos meus pais, e religião não salva ninguém, meus amados. Deus diz para o povo de Israel, não seja como os nossos pais, que foram pessoas que não creram em Deus, que foram irreverentes, que foram teimosos. Não é para seguir de forma alguma eles. Continuando, meus irmãos, Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Muita gente tem segredos e pensa que esses segredos nunca serão descobertos, mas Deus sabe, Deus está vendo, Deus sabe de tudo. Então devemos tomar muito cuidado. Jovens, cuidado nos dias de hoje. Continuando, meus irmãos, em Atos 16, 30 e 31, olha o que Deus diz. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha, hoje existe uma pregação de um Deus fofinho, de um Deus bonzinho, que não manda ninguém para o inferno. Olha, irmãos, olha o que Deus diz. Ele diz assim, eu notifico aos homens, em toda parte, em todo lugar, que se arrependam. É ordem de Deus. Deus não diz assim, não, você pode fazer algumas concessões, você tem que fazer algumas coisas, viver dessa forma, cuidar para nos agradar as pessoas. Não. Ele notifica, olha, se arrependam dos seus pecados. Verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Quem é esse varão? Que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, para mostrar que realmente é verdadeiro esse julgamento,
Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e vai julgar através dele. Atualmente, Jesus Cristo está oferecendo salvação gratuitamente. Quando ele vier a próxima vez, ele virá como juiz. Continuando, meus irmãos, em Atos 3,19, Deus diz: arrependei-vos. Não é um Deus Papai Noel, não. É um Deus que diz: arrependei-vos. Por quê? Porque o homem é pecador. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A pessoa tem que reconhecer que está indo na direção errada e tem que voltar na direção certa, para que sejam apagados os vossos pecados. Só existe uma maneira de os pecados serem perdoados, serem apagados, é através do arrependimento e a conversão a Cristo. Crendo que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, no seu lugar, é aquele sangue para nos purificar de todo o pecado. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, tanto nesta vida, como também quando estivermos com o Senhor. E mais adiante, meus irmãos, em Romanos 8:1, olha o que Deus diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo não há mais condenação. Não tem mais como você perder a salvação. Olha o que diz aí Romanos 8:38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem mais nada que possa separar a pessoa que deposita a confiança em Cristo, que toma a decisão de seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar. Altíssimo Pai Todo-Poderoso, rogamos ao Senhor para que, ó Deus, nós possamos observar bem esses 3 verbos que nós estudamos nesta noite, que é o verbo fugir. Ajuda-nos, ó Deus, a fugirmos do pecado, a fugirmos da imoralidade, a fugirmos, Pai, os jovens namorados, a fugir da fornicação, nós casados a fugirmos, Pai, do adultério. Ó Deus, nos ajude. Ajude, Senhor, a todos aqui. Pedimos também, Senhor, para nós seguirmos a justiça, seguirmos a mansidão, o amor, a fé, a fidelidade, a constância, a sermos fiéis ao Senhor. E nos ajude também a combater o bom combate, que é estarmos atentos na nossa caminhada cristã, nessa corrida, para que nós possamos alcançar o primeiro lugar e recebermos o prêmio do Senhor quando chegarmos na Tua presença. Pedimos, ó Deus, a Tua ajuda para cada um que está aqui nesta noite e que todos possam ter entendido a mensagem da Tua palavra. Que esta reflexão, Senhor, todos nós possamos fazer. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos irmãos aqui, para que nenhum de nós venhamos ser desqualificados. Pedimos também, Senhor, por tantas pessoas, ó Deus, que servem ao Senhor, para que sejam vigilantes, para que se exercitem espiritualmente, tendo o seu tempo diário com o Senhor. Leva esses irmãos em paz, ajuda-os a voltarem na quinta-feira aqui. Ajude, ó Deus, cada um a ler os devocionais que enviamos, a ler a Tua palavra diariamente. Pedimos pelos casais, ó Pai, que trabalham fora, para o Senhor ajudá-los, ó Deus, a fugir de tanta tentação. E ajude cada um, ó Pai, a ter um tempo de oração com seus cônjuges diariamente. Pedimos pela saúde do pastor, a Tua bênção sobre o trabalho em Minerolândia, a viagem dos irmãos e Mombaça também. E Crateús. Que o Senhor cuide, ó Deus, do trabalho de terça-feira para cobrir aquele prédio. Ó Deus, nos ajude nessa semana a sermos missionários, a pregarmos a Tua palavra. Pedimos ajuda do Senhor, ó Deus, para que a Tua igreja honre a Ti. Em nome de Jesus oramos.
Amém. Boa noite, irmãos.